a ideia por trás da técnica de integração por substituição, ela é bem parecida com a regra da cadeia, né? Tu olha para a tua função e pensa, poxa, eu não sei integrar isso aqui, mas na tabela tem uma bem parecida. Então tu tenta deixá-la bem parecida com a tabela. E é na integral, né, nessa integral por substituição que a gente vê na prática a importância do dx, né? Porque se a gente troca a variável de integração, tem que mudar também o diferencial, né? Tem que deixar de ser dx e virar du. E a gente obtém esse du derivando aquilo que a gente chamou de u, né? Foi isso mais ou menos que eu falei para você. Certo. Só relembrando essa aqui, que é bem parecida com a que eu fiz, então eu não vou refazer aquela. Você é bem esperto também. A gente tem essa integral aí, e ela é uma integral feiona, porque ela tem uma raizona ali. Mas se isso aqui fosse raiz de u, eu sabia integrar, uma vez que u é a mesma coisa que 1/2, eu sei integrar u elevado a 1/2. Uma vez que eu sei a integral da potência, né, que é u elevado a n+1 sobre n+1. Tudo bem até aí? Sim, a gente viu essa em específico e algumas outras. Algumas outras? Não, uma Não, outra. A gente viu uma outra. você fez outra, eu lembro que você deixou, eu deixei como tarefa, você fez, isso aí. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma desse estilo e depois a gente vai fazer essa aqui que tem um estilo diferenciado. Aham. Não é toda a integral, tá? E esse é o problema das integrais. Não é toda a integral que você vai conseguir resolver por esse método. Na verdade, não é toda integral que você vai conseguir resolver at all, assim. Tem integral que não dá para resolver. Mas É então, diferente. por que usar ela? Porque quando dá, né? Quando dá, a gente usa. A questão é que a integral ela tem um significado físico e matemático muito importante, né? Né? O que é uma integral, para começar? Né? É a área abaixo de uma curva, assim, se tu pensar geometricamente. Então essa curva tem uma equação, né? Ela é uma f de x, está definida entre 2 pontos. Se você fizer a integral entre esses 2 pontos, você vai encontrar justamente a área. Então isso aqui dá para utilizar de trocentas trilhões de formas, né? Mas não só isso, né? Quando você integra, você encontra a função antiderivada. Ou seja, a integral é o contrário da derivada. Se eu tenho uma função, ela pode ser considerada uma função porque ela surgiu de uma função anterior, que foi derivada. No caso aqui é x² sobre 2 mais c, né? Então a hora que eu integro aqui, essa dá essa. Então a integral também serve para eu buscar a função que foi, né, geradora ali. A gente chama de função geradora. Beleza? Uhum. Integral tem vários usos. Só que tem algumas funções que não dá para integrar, tipo, ou pelo menos não dá para integrar por essa técnica que eu estou explicando, mas tem umas que de fato não dá para integrar. Por isso que eu tive até um professor que falou uma vez, e eu na época eu achei estranho, ele falou que derivar costuma ser mais fácil que integrar. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que tu sempre consegue derivar, mas nem sempre tu consegue integrar, né? Até por isso, alguns computadores, eles integram numericamente, né? Que é fazer essas sominhas de retângulozinhos numericamente. Tu vai fazer muito isso se tu tiver a matéria cálculo numérico na tua grade. Se eu tu não tenho, graças a não tem, Deus. que bom. Mas se tu for fazer pesquisa, uma iniciação científica, né? Tu vai ter que conseguir fazer cálculo numérico no computador. De modo geral, as funções já vêm prontas, né? Mas por trás o que está ocorrendo é um monte de somas na realidade. Você me mandou uma lista aqui, se tu quiser, a gente faz essas derivadas da lista. Acho que a gente pode continuar as integrais, né? E aí, depois a gente pode fazer a lista. Que tal, né? Nós fazermos o seguinte. Você estuda o que puder, né, durante a semana. Sabe como é? Às vezes a gente pega para fazer uma lista e não consegue desenvolver, pega para estudar outra coisa e consegue, né? Então eu recomendaria que você estudasse o que você puder, tanto de integral quanto dessa tua lista, mas principalmente da lista, e me traga as questões que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá bom. Daí para sexta vai ser top. Agora, continuando. Deixa eu continuar aqui. Muito bem, eu estava pensando nessa integral aqui, né? X mais... olha só que legal isso aqui, ó. X² mais 1 a quinta. Por que eu deixei vermelho? É por isso.
Vamos voltar aqui. Ó, de fato, não dá para integrar isso aqui tão rapidamente, né? Uhum. O que daria para fazer é, tipo, multiplicar x quadrado mais um vezes x quadrado mais um, só que isso daí é um trabalhão. Então, a gente tende a utilizar a substituição. Sim. Só que olha só o que vai acontecer se a gente fizer a substituição aqui. X ao quadrado mais 1. Se eu derivar, né, vai Sim. ficar du sobre dx. E por que eu tenho que derivar? Porque a gente também quer substituir esse dx, certo? Uhum. Agora com o uzão aqui fica bem mais fácil, né? Muito fácil. U na quinta integral vai ser U na sexta sobre 6, muito bem. Mas a gente tem que... Ah, tá, tem um detalhe que eu esqueci. Senão não vai dar para resolver. Se eu fizer isso aqui não vai dar para resolver, simplesmente. Mas agora o que eu vou fazer vai permitir a resolução. Vou colocar um x aqui. Ó. Daí eu vou voltar toda a minha explicação. Porque não ia dar para resolver, né? Se não tivesse o Que x. Ó. Quero que tu repare. Porque a hora que a gente derivar, né, Maria, olha só o que vai acontecer. a derivada seria 2. 2x, né? É, 2x. E se eu Ah, isolasse o dx para poder, né, fazer a substituição, tu não concordas comigo que ficaria du sobre x? Tipo, não dá para deixar só x, né? Ficaria é. tipo du sobre 2x, né? Ou se eu quisesse, né, tipo, deixar de um lado do igual só x e do outro só u, uma vez que eu preciso da substituição, né? Eu Sim. ficaria com du 2x dx, né? Então não dá para resolver. Sim. Se não, se, esse é o ponto, se não tiver o x aqui, né? Esse é o ponto. Então essa integral aqui só dá para resolver se tiver o x aí, eu tinha esquecido de colocar aí. E agora eu coloquei. Perceba que ela é um pouquinho diferente da sua, uma vez que lá na sua não é x quadrado dentro do parênteses, né? Naquela que eu deixei Sim. como tarefa. Uhum. Muito bem. Então agora, olha só que legal. Eu passei o dx multiplicando e eu fico com du igual a 2x dx. Já é quase tudo que eu tenho aqui. Aqui só falta o 2, né? Mas olha só o que eu posso fazer, como eu sou malandrops, eu posso simplesmente, ó, multiplicar por 2 aqui e dividir por 2 fora. Concorda comigo? Não mudei nada. Absolutamente nada na minha integral, né? Sim. Uma constante dentro ou fora não muda nada. Então, não sei se tu já conhece esse método, já estudou ele bastante, não sei. Mas tá aí, tô explicando, né? Se tu quiser, eu posso passar para outra matéria. Então, aqui o U, né? Porque o que estava dentro do parênteses é U, e todo mundo que está aqui, né? É o DU. Uma vez que o DU é 2x dx, né? Agora é só integrar, né, minha amiga? Mais C. E, finalmente, né, o U. Bem, dá para deixar até 1 sobre 12 aqui, né? E o U é x quadrado mais 1. Beleza? Eu não entendi o que você fez com o 2x que tava fora da, do elevado. Bem, eu acabei de colocar aqui du igual a Ah, 2x dx, certo? Então, se tu aham. reparares bem aqui, né? Isso tudo é du, não é mesmo? Sim. É isso aí. Isso aqui é o Ah, U. Pronto. Então eu só substitui o carinha ali, eu substitui por U e o 2x dx deu. Beleza? uhum. Então é só para que a nossa integral não tenha nada que envolva o x. Muito bem. Então note, né, que essa integral por substituição ela requer algumas condições, né? Por isso que quando tu for resolver uma integral tem que estar bem atenta para ver o método, nem toda sai. Não é que nem derivada aqui, toda derivada obrigatoriamente vai sair por regra da cadeia. Sim. Aqui a parada é mais embaixo, mano. Então, eu quero te mostrar a 2 aqui. Muito bem. Integral de 3x sobre x quadrado mais 1 sobre dx. Muito bem. Né? Será que essa integral é possível de resolver? Eu te garanto, ela é. Tens ideia de como fazer a resolução aqui dessa? É, você pode fazer a de cima e a de baixo.
Como assim? Não pode fazer a de 3x e a integral de x2 mais 1? Bem, para resolver uma conta dessa, né, nós temos que alguma coisa chamar de u. O que é que a gente vai chamar de u aqui? A gente sempre começa com isso, né? O que a gente vai chamar de u? Seu x2 mais 1? X quadrado mais 1, isso mesmo. Então é isso que ele chama de u. Mas, bem, tem que ser o de baixo, obrigatoriamente. Por quê? Porque o dx aparece em cima, né? Uhum. Então, se tu chamasse, por exemplo, de cima de u, o dx teria que aparecer embaixo, mas na integral, naturalmente, o dx ele aparece na parte de cima dela, né? O dx é sempre um elemento que aparece em cima. Muito bem. Então, de toda forma, né, foi chamado aqui de u. Como você notou, toda vez que a gente chama algo de u, a gente tem que derivar esse u para que consiga eventualmente substituir o dx. Então, derivando u e depois já passando o dx multiplicando para o outro lado, ficou du igual a 2x dx, né? Sim. Isso. Bem, note que não é exatamente o 2x dx que tu tem aqui, mas tu tem 3x dx, beleza? Uhum. Portanto, é só uma questão de você controlar, arrumar a constante, né? Então você pode fazer o que eu, por exemplo, fiz, multiplicar por 2 e dividir por 2 fora. E esse 3 até já pode ir para fora também, se ele quiser. Então ficaria 3 meios, e ali dentro da integral ficaria 2x dx. Sacou? Aqui, ó. Passou o 3 para fora, porque toda constante pode ir para fora, se for apropriado, né? Multiplicou por 2 para aparecer o mesmo cara que apareceu aqui no DU, 2x dx, né? Só que para multiplicar por 2 dentro, tenho que dividir por 2 também. Esse dividido por 2 eu já joguei para fora. Igual naquela que eu estava explicando ali no Paint, né, Maria? Sim. Então tá bom. Daí pronto, pô. Isso aqui é o du, isso aqui é o u. Tu tem essa integral du sobre u, que, novamente, né, é uma integral tabelada. E daí pronto. 3 meios é ln de u mais c. Depois é só trocar o u pelo que ele é, né? E pronto. Muito bem. Vamos ver se tu consegue sair de uma dessa aí. Vamos ver. Vou pôr uma um tanto quanto barra pesada. Vamos ver se tu vai manjar. Ela é parecida com essa, mas não é tão simples. Porque eu acho que tu tá pegando bem essa matéria. Então eu já quero pegar uma dificilzinha. Se não der, tudo bem, tá? Uhum. Então, eu pensei em uma aqui bem legal, olha só. É seno de x ao quadrado dx aqui. E aqui vai ficar x cosseno de x ao quadrado. Tá bom? Uhum. Então, tá aí. Eu poderia ter escrito cotangente, mas eu quis escrever desse jeito, porque desse jeito vai ficar bem bonitinho se tu chamar o cara certo de U, tá bom? Sim. Então tá bom, qualquer coisa me pergunta.
E aí, tá tranquilo? Eu não sei como resolver com o x antes do cosseno. Tá, mas o que que tu chamou de U? O seno de x ao quadrado. Perfeito. E qual que é a derivada do seno de x ao quadrado? É menos cosseno x de x ao quadrado? Não. Não é só isso, não. Menos 2 cosseno? Não. Se tu olhares a tabela, né, tu vai ver meio que a regra da cadeia já feita, né? Isso é o legal dessa tabelinha que eu te mandei. Ela meio que já faz a regra da cadeia. Então olha só o que ela diz assim, ó. Se o y é um seno de u, o que que é u? U é uma função de x. Sim. Por exemplo, x ao quadrado. Então a derivada vai ser u' de cosseno de u. Ou seja, se o nosso u é x quadrado, então a derivada vai ficar 2x cosseno de x ao quadrado, não é mesmo? É. Pois é. E daí apareceu o x aqui, sacou? Uhum. Tá bom. Então tente completar. Então, 2x cosseno de x. Quando tu tiveres aí a conta, tu me manda uma fotinho. Mas manda ela Uhum. virada, hein? Sim. Tá bom. Opa, vamos ver. Eu não lembro qual era a tabela do DU sobre o. Ah, Era ln de u. LN alguma coisa. Ln de u. Tu não tem mais Hum. a tabela? Eu te mando. Sim, aqui, para abrir aqui, ficou difícil porque eu tive que fazer no celular, porque o áudio do computador pifou, por isso eu entrei no celular. Ah, tu sempre pode manter a imagem no computador e o áudio no celular, né? Entrar em Nossa, duas é, vezes, né? eu Entrar não duas tinha, vezes. eu não tinha pensado nisso. É que acontece tanto comigo que eu já tô acostumado já a pensar em todas essas coisas de brasileiro aí, né? Minha cabeça é meio lenta pra sacar É coisas. isso. Ó, então tá, ó, é isso mesmo. Daí
Tu multiplicou por 2, dividiu e fez a substituição. Muito bem. Agora tu tens que terminar, tá? Porque o problema da integral é que o aluno ele vai até, né, a parte que ele acha difícil, depois não completa. Daí era um exemplo disso. Daí chega na prova e fica se sentindo desconfortável, né, com o resto da conta. Quando terminar, me manda uma foto. E a tabela tá lá no teu WhatsApp também, caso tu queiras. Mas de toda forma, eu posso te mandar aqui só o carinha do LN ali. Eu quero a resposta final completamente certa, tá? Com a constante e tudo mais. Deixa eu pegar aqui a integralzinha. Esquece de fazer a mudança do U também. Nossa, eu esqueci de fechar. Ops. Vamos ver. É. Muito bom, muito bom. Uma bela resposta. Vamos continuar, então. Agora, bem, claro, de substituição simples, basicamente é isso, tá? Tem esses dois tipos de questão para tu resolver. Vai ter uns outros exemplos mais casca grossa aqui, né? Mas de modo geral é só aumenta a quantidade de números. Né? Aqui, por exemplo, nunca que um dx vai aparecer em cima de um e, né? Então, obviamente, quem tu tem que chamar de u tá aqui. Então, quando dá para resolver por substituição, é desse jeito. Aqui, mesma coisa. Tu nunca vai conseguir um seno ao quadrado, né? Ao derivar um cosseno. Então, obviamente, quem que tu tem que chamar de u é o seno. Não o seno ao quadrado, o seno. Porque a derivada do seno é cosseno. O seno ao quadrado já é outra coisa, né? A derivada do seno é cosseno. Então, tu vai chamar o seno de u, tu vai chamar. Daí vai ficar u ao quadrado, tudo bem. Mas o importante é que a hora que você deriva, apareça o que sobrou, sacou? É isso que tu tem que pensar. Aquilo que tu chama de u, tu já tem que pensar que quando tu derivar, vai ter que aparecer aquela coisa que ficou sobrando na sua integral. Às vezes você tem que fazer umas breves álgebras, né? Isso aí tu já deve estar acostumada também. E, pô, às vezes tem que fazer álgebra mesmo, assim, ó. Por exemplo, aqui, olha só que doideira. Vê se tu entendeu o que ele fez aqui nessa linha. Se tu conseguiu entender, note que não é cálculo, né? É. Entendeu o que ele fez? Que ele não lembro se a palavra tipo, fatorou o 4x mais 2 e aí passou o 2. Por fatorar, tu queres dizer que ele, tipo,
Fatorar talvez seja uma palavra muito boa. Eu esqueci a palavra, mas, tipo, 4x mais 2 poderia ser 2. X mais 1, não menos 1, né? É. Então não é exatamente isso que ele fez. Mas vai ser, né? O que ele fez aqui, na verdade, por mais bizarro que seja, foi diminuir isso, o 2 até virar menos 2, ou seja, ele diminui tudo por 6, né? Mas depois ele soma 6 de novo. Pera, como assim diminui? Ele diminui, ó, vou te mostrar aqui. Vou pôr na minha tela. Põe da tela por aqui. Ó, deixa eu salvar. Exemplo, de fato tu vai fatorar, mas não é só isso, né? Ó, perceba que você pode, né, deixar o 4 em evidência, vai ficar, ou melhor, 2 em evidência. Eita. Deixar o 2 em evidência, você vai ficar com 2x mais 1, né? Tudo isso dividido por... não, ou melhor. Ou melhor. Se eu deixar o 2 em evidência, vai ficar 2x mais 1. É isso mesmo. 2x mais 1. Eu quero cortar esse cara, né, claramente, com o 2x menos 1 que está aqui. Foi o que você pensou, né? Fatorar para cortar. Muito bem. Mas não dá para cortar mais 1 com menos 1. Então, olha só o que ele faz. Ele subtrai menos 2 e soma mais 2. Agora tu deve estar pensando, que coisa inútil, né? Mas não é inútil, não. Por quê? Porque assim tu consegue deixar uma conta como 2 que multiplica 2x menos 1, que é justamente o que a gente quer, certo? 2x menos 1 mais 2x mais 1. Daí agora, né, como a gente tá Mas como que querendo ele fatorar, tirou o menos 2? Ah, não. ele juntou aqui, né? Ele não, eu. Eu juntei aqui, né? Mais 1 com menos 2 dá menos 1, certo? Sim. Certo. Ah, Então agora dá até para fazer a seguinte coisa aqui, ó. Já que frações te permitem fazer isso, né? Aquilo que está somando, a gente pode colocar em outra fração, né? Não é mesmo? Beleza? não, eu não entendi isso. Pô, sério? Aqui é álgebra básica, né? Eu não lembro disso, eu não sei. Mas é fração, cara. Mas. Sei lá, 51 sobre 2 é igual a 50 mais 1 sobre 2. Ah, Ou sim. seja, tu pode fazer 50 sobre 2 mais 1 sobre 2. É. Aqui eu fiz a mesma coisa. Mas mesmo com o vezes 2? Isso tanto faz, né? Se tu quiser, tu abre aqui o parênteses e pronto. Tipo, pode abrir aqui os caras, são de menos. Né? Multiplica todo mundo ali, não vai ficar 4x menos 2 no primeiro? E o Sim. outro vai ficar mais 4. Ah, São 4, são todos esses termos aqui, né? aham. Daí eu só separei. Se eu quisesse, eu também poderia colocar o menos 2 sozinho, mas a ideia não é essa, né? A ideia é, como você mesma falou, fatorar aqui, cortar, né? Uhum. Aí corta, né? Aí em cima sobra 2. E aqui sobra simplesmente esse mais 4 coisa arada aqui, né? Uhum. Então é da forma que tu organiza aí, beleza? Eu quis fazer direto aqui, porque multiplicaçãozinha, né? Mas a parte da fração ali, tranquilo, né? De quebrar em duas. Sim, sim. Então, beleza. Essa era a parte bonita aqui. Então, não é qualquer coisa, né? Veja, integrar uma constante, todo mundo sabe. Uhum. E integrar esse cara é fácil, porque ele é a integral do du sobre u, né? Simplesmente. Tu vai chamar esse cara aqui de baixo de u, e quem que vai ser a derivada dele? Vai ser simplesmente 2, não é mesmo? Então, lembrando que isso aqui estava querendo ser integrado, né? Então temos que integrar É. esse cara aqui, ó. Então não tem nada demais, né? Ó, a primeira a gente pode fazer ainda mais assim, se quiser ser bem chato, né? Mas o. Pera, você volta um pouquinho?
Voltar onde? Antes de... Aí, Ah, tá. Tá bom. Beleza? Aham. Tá, daí, pô, agora a gente tem que integrar. A ideia é integrar essa parada. Integral 2, tranquilo. 2x, simplesmente. Agora, integrar esse cara aqui, né? Tem para integrar ele, fazer separadamente, para não ficar perdido. Vai chamar 2x menos 1 de u. E derivando vai ficar 2, simplesmente. Então, se eu quero isolar o dx, né? Você tem que concordar comigo que o dx é 2. Peraí. B aqui. É du sobre 2. Beleza. Beleza? dx é du sobre 2, certo? Só passei o dx para o outro lado e passei o 2 dividindo, né? Agora, simplesmente vamos pegar aqui e no lugar do dx eu vou colocar du sobre 2. E no lugar do cara aqui embaixo eu vou colocar quem ele é, u. Pronto, esse 2 vai para fora, eu simplesmente integro o du sobre u, que tu já falou ali que era ln, né? Ln de u, que o próprio u é 2x menos 1, né? Então, 2x menos 1. Pronto, mais c. Aqui deu 2 porque 4 dividido por 2 dá 2, né? Beleza. Probleminha aí, rico. Agora vamos para continuação dessa matéria maravilhosa, que é a integração por partes. Essa aqui serve para resolver algumas integrais mais difíceis, mas também não resolve todas, tá? E, novamente, né, você vai ter que treinar bastante as integrais para saber quando utilizá-la, né? Nem sempre você vai utilizar, não é uma regra que você pode utilizar sempre. Então, qual que é a ideia? A ideia está por trás dessa equação aqui, ó. Se tu tem que identificar não só alguma coisa como u na função que tu está integrando, mas também um dv. Uma coisa vai ser u, você vai trocar ali a sua variável por u, e uma outra parte, incluindo o dx, você vai ter que trocar por dv. Daí, olha só, essa integral ainda não resolve finalmente a conta, essa substituição por duas letras. Porque vai ficar u vezes v menos a integral de v du. Ou seja, tu vai ter que resolver uma outra integral. Só que essa integral aqui supõe-se que seja resolvível. Mas como é vezes não deveria ser, tipo, o v vezes a integral de... porque de v... Bem, vamos ver um exemplo para você sacar. Esse do ln... pode ser o do ln aqui, mas não sei, o do ln não é muito bom. Esse aqui já é mais legal. Ó. Depois a gente vê o do ln, tá? Esse exemplo eu acho mais legal para entender. Por quê? Bem, primeiro, você tem que ter em mente aquele negócio lá. Escreve aí, escreve isso aqui num papel, tá? Ah, tá. Para tu poder olhar durante a minha explicação, senão tu vai ficar meio perdida. Quando tu terminar de escrever num papelzinho, me fala. Ok. Tá bom. Agora, então, como tu percebeste, algo vai ter que ser o U, algo tu vai ter que chamar de U e algo tu vai ter que chamar de DV. Eventualmente, tu vai ver que existe uma regrinha para isso. Não é uma coisa matematicamente exata, mas ela ajuda bastante. De toda forma, alguma coisa tu vai ter que chamar de U, outra de DV. Aqui ele propõe que a gente chame de U, o X. Beleza, se o U é X, o DV vai ser o resto. Ou seja, o seno de X dx. Todo o resto, incluindo o dx, tá bom? O dx ele sempre vai junto com o dv, sempre.
Por quê? Vamos ver. Ó. Chamando o u de x, a hora que a gente deriva, vai ficar du dx igual a 1. Passa o dx multiplicando, fica du igual a dx, beleza? Aham. Basications, né? O básico do cálculo. Agora, dv igual a seno de x dx. O que a gente vai fazer? Vai integrar dos dois lados. Integra o dv e integra o seno de x dx. Quando a gente integra o dv, fica v. A integral de dv é v. Da mesma forma que se tu pegar lá a tabela, tu vai ver que a integral de dx é x. Uhum. Por quê? Porque é como se tu estivesse integrando o número 1, né, na prática. Sim. De toda forma, a integral de dv é v. Grava isso aí para ficar mais rápido. E qual é a integral de seno de x dx? Bem, eu estou olhando na tabela novamente, né? Menos cosseno de x. Pronto. Então temos quem é o u, temos quem é o du, temos quem é o dv, temos quem é o v. Ou seja, temos todos os elementos dessa equação que eu pedi para você escrever no papel. Agora é só colocar as pecinhas no quebra-cabeça. Ó, a integral de u dv é igual a u v mais a integral de, desculpa, menos, né? Mas só que menos com menos dá mais, né? Mas, né? Porque o v é menos cosseno, né? Então, menos, menos dá mais, o v du. E note que o v du, né, no nosso caso aqui, o cosseno de x dx, é uma função extremamente fácil de integrar. É simplesmente o seno. Então, integrando essa coisa aqui, né, acabou a conta. Vai ficar desse jeito. Beleza? Uhum. Então significa que essa integral aqui do integral de x seno de x, você resolve por partes, fazendo essas substituições, e finalmente fica com seno de x mais x cosseno de x mais c. Beleza? Então, bora fazer uma parecida. Bora fazer uma parecida. Bem, eu acho que tu pegou bem o exemplo aqui, mas eu quero fazer essa do ln e depois tu vai fazer uma que eu vou bolar bem parecida com essa do seno, tá? Uhum. Então eu vou fazer a do ln primeiro. Eu gosto de fazer a do ln porque às vezes eu esqueço dela. E ela é tão legal. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Então, vamos integrar o ln de x. Né? Se tu olhar a tabela de integrais, não tem ln de x lá. Bem, qual que é a ideia aqui? Vamos resolver baseado nessa equaçãozinha que eu pedi para você copiar. Então eu vou chamar de u o ln de x. Porque meio que não tem outra coisa para chamar de u aqui, né? Uhum. E o du, né, vai ser a derivada do ln dx, que é 1 sobre x. Só que como é du dx, né, o dx vai lá para cima. Passando, multiplicando, né? Então dx sobre x, tudo bem? Uhum. Tá bom. Agora, quem que eu vou chamar de v? Bem, se eu já chamei esse carinha ali de u, o resto é o v, né? Uhum. Então, V esse aqui é o v, dv na verdade, né? é. dv, muito bem. Então, dv é igual a dx. Finalmente, então se eu integro dos dois lados, eu vou ter que o v igual ao x. Muito bem. Então, agora colocando a integralzinha aí, o dv igual a o v menos a integral, né, de v du. Muito bem. Agora vamos pôr as pecinhas do quebra-cabeça aqui. Eita, vamos pôr as pecinhas do quebra-cabeça aqui. Quem que é o u? O u é ln de x. Quem que é o v? O v é x. Então eu vou colocar aqui, né, só para não ficar argumento multiplicado pelo x nada a ver, né? Uhum. X é ln de x, beleza? Uhum. Agora, vamos copiar aqui embaixo. Menos a integral de v, né? Quem é v? V é x. Quem é du? Du é x dx. É dx sobre x, desculpa. Beleza? Uhum. Beleza.
Então a gente nota aqui, corta, corta. Vai ficar simplesmente a integral de Dx pra dx, não é x. mesmo? Aham. Isso. Então, A x integral de dx é o próprio x. menos x. Isso, não esqueça da constante. Vai ser. Beleza. Então, se te pedirem a integral de ln de x, é essa continha que você faz. Muito bem, agora eu fiz a minha. Eu vou fazer essa aqui, ó. Tá com as regrinhas aí, né? Então, eu vou pedir para você fazer esta. X e na x dx. Qualquer dúvida você pergunta, tá bom? Uhum. Então tá bom. É, xl elevado a x? Não, e exponencial, e na x. Ah, tá, tá. Meu e é muito feio. E aí, o que que você chamou de U e o que você chamou de DV? Eu chamei de u x e dv elevado a x dx. Perfeito, perfeito.
E aí, como é que a gente está? Oh. Você vai mandar uma foto? Vou. Ah. Achou fácil? Não muito. Sério? É a primeira vez que você faz, né? Você não gira a foto. Quê? Você não girou a foto. Ah, eu nas próximas eu giro a foto. Tá bom. Tá, chamou os carinhos. Tenta fazer um embaixo do outro, né? Que nem eu ensinei pra não se perder, mas tudo bem, tudo certo. Tá. Quem que é o teu V? Tá, eu não entendi porque que ficou. Ah, tá, tu errou aqui, tá? A integral de E na X não é na XX. Não tem esse X aqui. Então não tem esse X ao quadrado aqui. Então não tem esse X aqui. E daí tu conseguiria integrar. Porque senão tu voltou exatamente ao que tava antes, né? Ó. Isso aqui, a integral de dx é x. Então seria. Não cometa esse erro, por favor. A integral aqui, pô, é a integral de E na X dx. Isso aí tá na tabela, né? A integral do E na X é o próprio E na X. Uma vez que a derivada do E na X é o próprio E na X, né? Já que a derivada é o contrário da integral. Sim, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então a integral também é. Mas e o dx? Mas tu precisa do dx para integrar. As integrais na tabela de integrais não vêm sozinhas. O E na X faz parte da integral. Tu precisa Então ter um dx ali para poder integrar. eu não integro dx? Não, não integra. Ele é só um elemento ali que faz parte da tua integração. Ó, pode ver, ó, todas têm du. Precisa do du para integrar, sacou? Sim. É isso aí. Beleza, na aula que vem a gente continua vendo esse conteúdinho aí. Ah, ou me traga questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá bom? Aham. Tá Beleza, tchau, bom. tchau. Valeu. Tchau, obrigada.